televisão, o celular, a internet, ele é um instrumento, né? Um instrumento importante. Mas nada como a gente ficar junto na casa do Senhor, sentindo esse calor, o barulho das palmas, né? Que bom ver cada um de vocês. Que bom a gente ver e saber que como igreja vamos prosseguindo, né? Sempre, né? Então que Deus abençoe cada um, cada uma. Que o Senhor abençoe cada um, cada uma que estão também lá nas suas casas, participando do culto. E vamos prosseguindo. Eu quero ler com vocês livro de Tiago, capítulo 4. Aí você pode abrir sua Bíblia, ou ver ali em cima. De Tiago, capítulo 4. Então nós estamos caminhando um pouquinho neste livro da Bíblia, importante, com seus ensinamentos, que tem tanto para contribuir, né, com a gente. Diz assim a Bíblia, Tiago 4, capítulo 16 a 18. Não está aí? Desculpa, Tiago 1, 16 a 18. Olha, gente, por enquanto o iPad está dando jeito. Eu não sei até quando vai. Então eu estou aqui com esse trem aqui, eu aumento a letra, fica bem grande. Aí eu confundi o irmão Carlinho ali, ó, que é tão eficiente. E ele fica nervoso quando a gente erra aqui, mas acertei tudo aqui, né? E o rapaz está errando tudo lá, né? Então Tiago 1, verso 16 a 18. Diz assim a Bíblia. Vamos ler junto? Vocês estão comigo aí? Dá para ler, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Não vos enganeis. Se você procurar na Bíblia por vários lugares, você vai encontrar essa advertência com Jesus, no livro de Apocalipse, em todo o restante da Bíblia, várias vezes. Não vos enganeis. Porque, segundo esse pessoal da Bíblia, quando você se engana, às vezes não tem como consertar o erro. Eu estava conversando com minha esposa aí, e que a gente fez uma viagem há uns 3 anos, e eu estava, vou encher vocês de inveja agora. Eu estava em Paris, e a gente foi de ônibus, e na volta, a Flaviana deve estar ouvindo lá onde ela está lá, na casa dela. A Flaviana estava junto. E na volta, a gente chegou na rodoviária e eu fui para uma fila. Esperando, quando faltavam uns 45 minutos para o ônibus voltar para Londres, estava vazio o lugar. E era tudo meio francês, meio tudo, e a gente fala só em línguas, né, que dá para entender, só Deus entende. A única língua estranha que eu sei falar acho que eu sei falar é línguas, e é só Deus que entende. E eu vi que estava distraído, daí eu resolvi descer um andar, procurar alguma informação. Quando eu desconfiei que o meu ticket era o mesmo número do ticket que estava dizendo lá, último aviso, e a fila para regularizar os tickets estava como daqui no Catopázio,
Comecei a tremer que nem vara verde. Eu falei, perdemos o ônibus, o que vamos fazer nessa cidade? Com os preços módicos de tudo, e não vamos conseguir chegar lá. Quase perdemos, mas daí deu para consertar. Chamei todo mundo lá embaixo de volta, mais ou menos isso aconteceu. Depois voltamos para o lugar certo e conseguimos embarcar, e eu estava tudo mais molhado que estou agora, de tensão, né? Mas o que eu quero dizer com esse snobismo? Eu quero dizer que tem coisas na nossa vida que, se você não presta atenção agora, pode ser que não haja tempo para consertar. A eternidade com Deus e o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui são coisas que não dá para consertar a hora que a senha da minha vida e sua vida chegar. Então, esse homem de Deus, ele fala essas 3 coisas importantes nesses 2 versos, que é o nascimento espiritual, quem é o Pai e os benefícios desse renascimento. Se alguém não passar por esse estágio, pode ser que fique enganado por esta vida, e o resultado do engano não pode ser o resultado esperado. O acesso a Deus, ao céu, à eternidade. A Bíblia tem um caminho e ela tem um mapa. E esse mapa, esse caminho não pode ser ignorado. Ele está aí escrito para nós. Ele está apontado o caminho para nós. E é isso que ele diz e que eu vou compartilhar rapidamente com vocês. O que o Tiago falou. Quem que é esse Tiago, né? Vocês lembram? Tinha 4 Tiagos na Bíblia que você encontra, né? O Tiago, filho do Zebedeu, do Alfeu, era o Tiago, irmão do Senhor, e era o Tiago, irmão de Judas. Esse autor desta cartinha é o Tiago, filho de José, irmão de Jesus, por parte só da mãe. E esse homem, que depois se entregou a vida ao serviço do seu irmão Jesus, ele era chamado, tinha um apelido. Qual era o apelido? Quem se lembra? Quem lembra? Não lembram? Por isso que a gente fala várias vezes. Quem falou? Fala, Vinaldo. Oh, essa aí é a benção. Joelho de camelo. Por que joelho de camelo? É que nem João Wesley, né? Disseram que os lugares dele estavam marcados lá nos tacos da casa dele. É tudo conversa. Mas eu não duvido que ele ficava ajoelhado lá orando. Mas é o joelho do camelo. Por causa do seu afama, a sua fama de orar, de interceder, né? Muito bem, quem é Deus? Vamos ver o verso 17 aqui de novo. Não se engane, tá bom? Então não se engane. 17 diz assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Essa aqui eu estou lendo a minha versão, talvez seja diferente daí. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então, o Tiago está dizendo, ele é o Pai das luzes, o Criador. Esse termo aqui, Pai das luzes, ele é uma expressão judaica antiga para se referir a Deus como o Criador dos luzeiros do universo. Não é o sol, lua, a lua ela reflete, né? Mas as estrelas, tudo, ele é o Criador de tudo. Então, estes seres criados, eles mudam de posição e mudam de intensidade, eles variam. Eu tenho dificuldade enorme de ver os tais eclipses que estão anunciados na televisão, não consigo ver nenhum. Não sei se é porque a gente vive em Curitiba e sempre às vezes está nublado, né? Nublado, né? É coisa de japonês, né, Frank? E aí a gente não enxerga. Mas ele está dizendo que Deus é o Pai das luzes e ele não varia.
Ele não muda, ele é sempre o mesmo. Então ele fala assim, olha, não confunda, Deus não tem variação. Deus o Pai não muda. Aliás, Deus é genérico. Já comentei com vocês isso várias vezes, sempre comento, que Deus tem um nome, porque Deus é genérico. Deus pode ser Deus de tudo e de qualquer religião, mas o Deus que nós cremos como crentes, Paulo o apóstolo fala, é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem sobrenome e nome, não é? E Jesus, o nosso irmão mais velho, chamava a Deus de quê? Vocês lembram? De quê? Pai. Ele chamava a Deus de Abba. O Abba dele. Não era Deus o genérico. E Tiago está dizendo, ele é Deus, e outra coisa, ele é Deus, mas ele não varia como o ser humano varia, ou como os luzeiros variam, porque se ele variasse, ele diminuiria de intensidade, de luz, de calor, e nós passaríamos frio, escuridão, ou calor demais, né, Mônica? Mas está calor ali. Vamos ligar esse trem aqui lá às 8 da manhã, né? E é assim que ele diz, né? Não tem variação. Às vezes, alguém aparece para a gente sempre, isso é muito normal, e umas 7 vezes por ano, pelo menos, a gente escuta isso, que quando aparece alguém revoltado geralmente sobre as dificuldades da vida, e geralmente se perguntando quem é esse Deus, né? Por que Ele permite isso na minha vida? Por que Deus faz isso, aquilo, outro? Eu geralmente afirmo que esse não é o Deus que nós cremos. Que esse Deus que as pessoas culpam pelas suas agruras da vida, e que é um Deus que é retributivo, ou seja, se eu sou bom, Ele é bom, se eu sou mau, Ele é mau comigo. Esse é um Deus que eu não conheço. É um Deus nórdico, ou é um Deus grego, mas não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja crendo no Thor, ou em Odin, ou tem outro, as meninas sabem, assistem as séries, ou Diana. Aliás, fiquei tão decepcionado com a Diana essa semana. Ela tão querendo assistir a Mulher Maravilha no cinema, não vem cinema. Aí vamos assistir em casa mesmo, mas coitadinha, só apanhou. Mostrou pouco poder. Aí não deu graça nenhuma. Aí eu falei, ainda bem que não gastamos 200, gastamos só 50. Mas esse Deus que as pessoas creem, o Deus cultural, retributivo, esse Deus esquisito que a gente acha que Ele está fazendo joguinho com a gente, esse não é o Deus não é o Deus da Bíblia, Ele não é o Deus do Evangelho, Ele não é esse Deus, é diferente, né? Porque Deus nunca muda, quem muda somos nós, e o Deus da Bíblia, da nossa Bíblia, Ele é um Deus da justiça cumprida em Cristo, e que vem pela graça nos alcançar, graça e misericórdia, né? Ele vem nos alcançar com a graça é Ele nos dando tudo o que não merecemos, Deus fazendo e dando tudo para quem nada merece. E o Deus da misericórdia é o Deus não nos dando o que nós merecemos. Por outro lado, para a sua justiça, Jesus entrou na história para cumprir a justiça desse Deus que não muda. Então, essa noção de Pai, Deus Pai, o Deus Abba, é o nosso Deus querido, que não muda, tá bom? Eu ia falar para você falar para o irmão do lado, mas essas coisas já foi, né? Os 27 abraços, falar para o lado, pegar na mão, não existe. Por enquanto não tem mais não. Mas Ele é esse,
que às vezes nós confundimos. Como é que a gente confunde Deus e Pai? E as pessoas têm muita tendência a confundir Deus, o Pai, com o ser humano, e depois acredita a Deus, o Pai, as dificuldades humanas que nós temos e parecem em nossa vida. Eu li um livrinho pequeno. Desde que eu cheguei nessa igreja, eu ganhei esse livrinho aqui, agora que eu li, na fila. Eu li por causa da mensagem aqui também, eu falei, acho que esse livro tem alguma coisa a ver importante. E esse é um livro muito, muito especial. Daquele que eu não empresto nem vendo no sebo. Tem uma parte da minha biblioteca que é lacrada. O Imensurável Amor de Deus. Aqui um monte de gente já leu. Quem leu? Leu. Olha, leu lá. Ela está lá hoje. Tudo leu. O Imensurável Amor de Deus, do Floyd McClung. Ele fala assim, algumas ideias erradas sobre Deus que geralmente têm origem na infância. Não é a verdade, não é só isso, mas pode ser que também seja isso, né? Então ele fala assim, algumas ideias erradas, que a gente é levado a criar num Deus que varia de humor. E Tiago está dizendo que Deus não varia de humor. Primeiro é a autoridade, ele fala, a autoridade. Então, ele dá o exemplo do cachorrinho. O cachorrinho, quem tem cachorro em casa? Aí. O cachorrinho, quando você chega, o meu lá em casa, você chega, ele fica maluco, né? Pula no ombro de todo mundo, lambe, pula e grita, é uma coisa assim, mas linda de ver. A turma fala em casa que a gente primeiro cumprimenta o cachorro do que os outros. Mas eu falo, mas é o cachorro que vem falar oi primeiro? Não é verdade? É o cachorro que chega na frente fazer uma festa, às vezes a gente chega para lá, não tem nem festa. Então, ele falou, você percebe a situação da casa pelo cachorro. Uns grita, pula, lande, o Frank faz xixi. Faz xixi, tudo de alegria. Então você vê que o cachorro, ele é bem cuidado, ele tem amor. E ele fala, por outro lado, tem o cachorrinho que você chega, ele some. Eu acho que o Paulo anda chutando os gatos dele, porque eu chego lá, os gatos deles aparecem. Ó, Paulo, pastor Paulo tem que dar umas... A Kenneth tem que consertar você aí. Diz que o animal que foge é que ele... É brincadeira, não é caso lá, pelo amor de Deus. Exemplo do cachorro, esqueci lá, é gata, que é cachorro. O cachorro que foge, ele tem receio de ser maltratado, porque geralmente não é muito carinho do cachorro. Tem muito carinho. E ele falou... às vezes você vê o resultado nisso, né? Então, um pula de alegria, outro foge amedrontado, de medo. Então ele fala assim, que com frequência, nós nos aproximamos do nosso Deus de maneira semelhante. As experiências passadas intensificam as nossas reações quando Deus tenta chegar perto de nós. Então, muitas vezes, quando o Pai tenta chegar perto de nós, ou nós caímos nos seus braços, ou nós fugimos. Geralmente as pessoas fogem, a maioria foge, porque tem a ideia errada de Deus. Nós passamos a ideia errada de Deus para as pessoas. Eu já comentei com vocês várias vezes, quando eu passava em frente à Igreja Metodista Central de Londrina, eu olhava para aquela entrada que lembra mais ou menos esta, que ela é mais estilo histórico da arquitetura, e eu não entendia direito, eu olhava e dizia assim, meu Deus, essa gente que participa aí deve ser tudo maluco, né? Então tinha um maluco para lá de fora, um maluco para lá de dentro. Então tinha os dois malucos. E eu dizia, não posso entrar aí, se eu entrar aí, quem sou eu para entrar aí? Olha, o que a gente pensa? É como um cachorro assustado. Quem sou eu para entrar neste lugar tão santo, meu Deus? E eu, esse jeito miserável. E eu fugia. Mal eu sabia, né? Que o meu Pai estava me chamando, indo atrás de mim, me chamando. Mal sabia eu, para pegar no braço, não para corrigir e me bater com a Bíblia na mão, pegar a Bíblia em mim, ó.
porque é assim que a religião faz na gente. Mas era o pai. Então, imaginamos o que ele será com as outras figuras de pessoas como nós. Mas Deus não é assim, não. Ele falou, uma das características erradas é essa aqui, é a autoridade. Que autoridade é essa? A outra, ele fala, é a confiança. Ele diz assim, na infância pode ser que você tenha recebido promessas que foram sempre quebradas. Eu não sei quantos de vocês foram assim. E também não é culpa de ninguém. Quando a gente fala aqui de pai, mãe, família, que não souberam cuidar uns dos outros, não existe culpado. Não existe culpado. Quem é culpado em toda essa história é o pecado. É o pecado que é o culpado de tudo isso, que erram com a gente erra com os outros vão errando com os outros. Não existe ninguém perfeito. Aliás, qualquer pai e mãe aqui, desejosos de ser perfeitos como pai e mãe, já se descobre completamente frustrado. Não é verdade? Eu sei, uma vez eu falei para um irmão aqui daí, ele sabe quem é que estou falando. Eu falei, eu queria que você fosse meu pai, tanto que eu escuto você, e eu gosto de ouvir você. Até esse, eu acho que se sente tão frustrado quando cuida dos filhos. Por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Se você já, o filho no ventre, antes do ventre, que era o nosso caso, antes do ventre, já querendo acertar com tudo, todas as coisas, a gente se sente um fracasso. Imagina os outros, imagina todo mundo. Então não tem culpa. O que ele diz aqui são as impressões, são as coisas impressas em nossas vidas que nos faz ver a Deus de forma errada, né? Viu, Renato? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ah, será que você é um bom pai? Fica tranquilo, vai. Se quiser ser, não vai ser. Se não quiser ser, vai ser. E você não tem controle. E está tudo certo, viu? Estão todos bem. É o nome de um filme que eu gosto muito de ter assistido. Estão todos bem. Procure depois. No final dá tudo certo. Então, quantas promessas cumpridas, feitas e não cumpridas, né? Eu vou te dar isso, vou te dar aquilo outro, vou te levar aqui, vou te levar a colar. Você nunca vai sofrer, você nunca vai isso, nunca vai aquilo. Daí você diz assim, mas eu passei por tudo isso. Tudo que o meu pai, minha mãe, sei lá quem prometeu, aquele que cuida de mim prometeu, eu passei por tudo. Eu vou acreditar em Deus, que eu chamo de pai, essa palavra tão corrompida na nossa cultura. Mas aí ele fala, Deus não é assim. Só o Espírito Santo para nos convencer que Deus não é assim. Lá em Deuteronômio 32:4 fala assim, o Senhor é a nossa, vamos ler junto? Eis a rocha, são obras suas perfeitas, porque todos seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Minha versão diz assim, o Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo que faz, Ele é fiel e correto, e julga com justiça e honestidade. Nosso Deus é digno de confiança. Amém, querido? E você vai saber disso pelo Espírito Santo que habita em você e pela leitura da palavra. Porque eu sei que alguém perguntou, mas como é que eu sei isso aí? Como é que eu experimento isso aí? É assim que experimenta, não tem outro jeito. Se você achar outro jeito, você me conta. Me conta depois. Mas é pela palavra que você deverá conhecer, ou deve conhecer, trabalhada pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque a letra é morta, o Espírito é vivo. É a letra e o Espírito que entra em, não sei nem se é certo falar, em combustão, e ela pega fogo em nosso coração e nos convence. É a unidade das duas coisas. Aí você fala assim, por que tal pessoa lê Bíblia, nunca aprende nada? Tanta gente que é ateu e à toa, que eu sei que conhece a Bíblia e não crê em nada. Falta o quê? Falta
o Espírito Santo. Outra coisa que ele fala aqui, que nós confundimos Deus e fazemos com que ele varia, são os valores. Valores que nós multiplicamos. Nós geralmente substituímos o eu te amo por não faça isso, não faça aquilo, não quebra isso, não quebra aquilo. E é interessante, ele dá um exemplo de antigamente, é cultural nunca ter crianças lá do passado, bem do passado, dizer não quebra isso, não faça isso, porque eles viviam na simplicidade e no chão batido. Então, o que é que poderia cair para quebrar? Hein, Isaías? O que é que poderia cair para quebrar? Nada. Então, era eu te amo, era dar um abraço, vem aqui. E é assim que funciona antigamente, e hoje não funciona mais assim, porque os valores estão invertidos. Nós ensinamos as crianças e as pessoas que nós precisamos trabalhar muito e ficar ausentes para que eles não sofram. Prestar atenção? Criança não quer que você trabalhe bastante, saia bastante, faça tudo bastante para que ele não sofra. Ele quer você e eu perto. Você e eu perto. Aliás, já que eu falei da Mulher Maravilha, estava lá um sujeito, o vilão tinha um filhinho. E aí o vilão falava para o filhinho assim: faz um desejo, pede o que você quiser. E o menininho, era um japonesinho, dizia assim: eu quero você. Aí ele falou: mas faz um desejo direito, desejo de sucesso, desejo bom. E o moleque olhou para ele e falou assim: tá bom, eu desejo que você fique sempre perto de mim. O pai fez: que não seja cumprido esse desejo. Soltou do moleque, porque não podia ficar com o piazinho. Então a gente inverte valores. Valores invertidos, né? Então, a maior demonstração aqui do Pai, ele revela-se na atenção aos detalhes das nossas vidas. Ele é um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida, porque nos ama. Um dia alguém veio pedir oração para mim e falou assim: pastor, ora por mim, porque meu celular está sem crédito. Aí eu falei: você está de brincadeira comigo, né? Está pensando que Deus é um gênio da lâmpada? Você esfrega e aparece lá e te dá um crédito? Mas eu falei: não, tá bom, vou orar. Eu só falei isso, né? Menti aquele dia. Não orei nada. Falei: tanta gente precisando de comida, arroz, feijão, casa, pagar a luz, vou dar um crédito para o seu celular. Tá brincadeira, né? Uma semana depois, no culto, chegou e disse: pastor, lembra que o senhor orou pelo meu celular? Eu falei: eu lembro que você pediu. Daí eu tentei consertar, né? Aí ele disse: eu recebi um crédito aqui, não sei de onde. Eu: Jesus Cristo. Jesus, que é isso? Ele é o Deus dos detalhes da nossa vida, pequenos. Eu e você não somos um na multidão. Você sabia disso, irmão e irmã? Nós não somos um. Uma das coisas que eu tenho muita alegria de que Deus me curou era da solidão, de ficar na fossa. Tem umas músicas que a gente escuta no carro, às vezes, nessas rádios antigas, que é as músicas de fossa. Alguém que entende o que eu estou falando quando eu digo música de fossa? Já passou olhando para música de fossa? Então, aquelas músicas de fossa, porque eu estava lá sozinho, meu irmão ia jogar bola, todo mundo jogava bola com ele, e comigo ninguém fazia nada, aquela coisa toda. E eu ficava lá na fossa, escutando aquelas músicas de fossa, aquela coisa. Às vezes eu coloco no rádio e eu falo para a esposa: tira esse troço aí, pelo amor de Deus, que eu já fui da fossa. Agora não sou mais da fossa, não. Então, uma das coisas que Deus nos cura é da solidão. Porque quando você está sozinho, você não está sozinho. Você está na presença do seu Abba. Amém, irmão? E é tão bom a presença de Abba, é tão bom a presença dele, que você não se sente sozinho. Aliás, é tão bom ficar sozinho. É a atenção, né? Então, é essa coisa da presença. E uma última coisa, que tem outras coisas aqui, mas não, tá, vamos terminar com essa. Aceitação. A gente vive aí nessa sociedade voltada para o desempenho. Muitos pais passam para os filhos a mensagem: passa, tire a melhor nota, você vai conseguir,
tenha boa aparência, você vai ser isso, você é aquilo outro. Então a gente imprime a aceitação na vida dos outros. Às vezes os outros têm reações que a gente nem quis que tivesse. Às vezes tem que olhar para a pessoa e dizer assim: mas de onde você tirou isso que você acha que eu falei? Que eu nem falei isso, você entendeu isso? É que a pessoa já está condicionada a ter que ser aceita por alguma coisa. Assume muitas coisas aradas para ser aceita. Fazem muita coisa para ser aceito, desde criança, desde pequeno. Se você, Deus vai te castigar, aí lascou. Se você educa ou educou como Deus vai te castigar, peça perdão hoje antes de sair daqui. Porque ele nunca mais vai querer ouvir falar de Deus se ele imprimir isso na cabeça. Ele ou ela. Lá em casa eu nunca falei isso, nunca. Deus não gosta, Deus vai te castigar. Lá em casa não existe, nem eu nem a esposa. Isso nunca existiu. Mas Ele é um Deus que nos ama com um amor incondicional. Amém, querido? Incondicional. Por isso que é o imensurável amor de Deus. O que é uma coisa imensurável? Não tem como você calcular. Nem medida, nem peso, nem nada. Ele nos ama porque amou. Ele o ama exatamente como você é. Durante toda a vida, eu e você tivemos que mostrar resultados e competir. Mas Deus se delicia com o fato de você ser a pessoa que é. Entendeu? Entendeu, irmão? Nós fosse uma pentecostal, falava assim: oh, glória a Deus. Mas nós implodimos assim, oh, aleluia, por dentro, né? Eu sou assim também, eu sou por dentro. O que aconteceu? Nada não, foi só um glória interno. Glória a Deus internamente. Ele é esse que nos ama, nos dá o Espírito e Ele nos transforma. Ele nos transforma. Não é eu que quero me transformar, não é eu que quero me santificar, porque não dá certo, ou você não percebeu ainda. Mas é Ele que faz a obra em nossa vida sempre, não é? Então, qual a resposta que você dá quando alguém te fala: Deus te ama, Jesus te ama? Qual a resposta que você dá? Quando a gente vai evangelizar, é muito comum isso, né? Você chega para as pessoas e diz: ó, Jesus te ama. E ela fala: ah, tá, e daí? Aprendeu assim? Mas qual a resposta que a gente dá, né, querido? Deus é o nosso Pai, é o Pai, e nós não podemos confundir com o Pai desta terra, biológico. Não podemos confundir com pessoas do nosso relacionamento que nos condiciona o tempo todo, segundo o seu querer egoísta. Não podemos confundir. Ah, por que Deus faz isso comigo? Que Deus você crê? Qual você crê? Porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não é esse que você está pensando, que está te punindo. Esse dia eu falei para uma pessoa assim: Ele não pune, Ele só conserta as bobagens que nós fazemos, frutos das nossas escolhas, que nós escolhemos o tempo todo e não temos como deixar de errar. Mas é este. Então, experiências passadas, elas intensificam nossa reação quando Deus tenta chegar a nós. Quando Deus tenta chegar a nós, as experiências impressas no nosso coração, ou é uma grande barreira, ou é uma grande porta aberta. E é por isso que o Espírito Santo tem que nos curar. Quando nós ouvimos dizer o amor do Pai, não misturar com os relacionamentos terrenos, mas filtrar pelo poder do Espírito Santo, que é o Pai das luzes, não é o
Pai que é luz, é o Pai das luzes, na qual não há sombra de variação. E aqui vamos só terminar com o que Jesus falou. Eu quero ler com você, João 14, verso 8 a 11. Então diz assim, a Bíblia lá, vai botar lá em cima, se você prestar atenção. Jesus respondeu, eu vou ler aqui na minha versão que eu gosto mais. Se você não quiser confundir, só escute, não olhe lá, ou olhe lá e entenda do jeito que você quiser. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe. Então, lembre-se que Jesus estava com Filipe lá, os discípulos. Filipe chegou para Jesus Jesus e perguntou, e falou, Senhor, mostra-nos o Pai, assim não precisamos de mais nada. Olha só, olha um ser carente de Pai. Jesus, mostra-nos o Pai, por quê? Nós não vamos precisar assim de mais nada. E aí Jesus faz uma coisa espetacular. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Jesus falava do Pai. Jesus disse que ia para a casa do Pai. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. A minha versão diz, há muitos quartos. E eu gosto dos quartos, porque quando a gente sai, vai nesses hotéis aí, né, Andréia e Fábio lá. A Andréia lá, ela é pesquisador de hotel. Ou Fábio, ela pega hotel ruim ou hotel bom. Faz assim ou assim, ó. Mulher pega hotel ruim para casa. Homem escolhe um quarto de 200, a mulher escolhe um quarto de 1.200. Aí a gente fala assim, meu Deus, meu Deus o quê? Eu, nada. Porque se você chegar lá, o quarto não for bom, você está lascado. Então é melhor você dizer nada. E eu gosto de quarto, porque quando a gente chega no hotel, um quarto é bem bonito. O que você disse? Fala de novo. Uau, a Vinalda também gosta de quarto. A Vinalda é quarteira, ela sai para lá, para cá. E Roberto, que legal, olha esse quarto aqui. Ou o contrário, ou você fala assim, nossa, o meu quarto de casa é mais bonito, né? Às vezes acontece. Mas quando chega num quarto de hotel, fala, uau, irmão? E por isso eu gosto da versão, na casa do meu pai, aqui tem quartos, aqui não está, está depois, está antes. Na casa do meu pai há muitos quartos. E eu sei que quando eu chegar lá eu vou dizer, uau, olha, valeu a pena, hein? Valeu a pena ser crente fiel. Olha o quarto aqui que Deus me deu. Ali, olha esse povo é eficientíssimo. Vamos ler junto, vale a pena. Ó. Na casa do meu pai há muitos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Hein, Beatriz? Muitos quartos. E Jesus falou, eu vou para a casa do Pai, o Pai é meu, estou com o Pai. E Felipe veio e disse, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, eu estou tanto tempo com vocês, e vocês não conhecem o Pai? O que ele estava querendo dizer? Quem me vê, vê o Pai. Porque Jesus é a forma visível do Pai. O Deus invisível se tornou visível através do Pai. O Daniel está doidinho para tocar o cântico, Daniel de Souza que fala isso, tem certeza, já lembrou os 3 cânticos ali, ó. Eu sou a imagem do Pai, então vocês me conhecem. Então quando alguém
olhar para você e dizer, como que é Deus? Você não vai saber dizer, mas vai saber dizer se você disser, sabe como é Deus? Leia na Bíblia quem é Jesus, você vai entender perfeitamente quem é Deus. Amém, querido? Por que Jesus? Porque quando viam Jesus, ele andava, perdoava pecados, ele andava, curava os doentes, ele se aproximava de gente de má fama. Jesus tinha palavras de vida para todas as pessoas. Com Jesus não tinha julgamento, com Jesus tinha a verdade, com Jesus tinha liberdade de se expressar. Com Jesus, Marta podia ser Marta e Maria podia ser Maria, e Jesus não estava criticando nenhuma das duas, né, pastor? O pastor está preparando aí uma pregação daquela bombástica nesse negócio, né? E ela falou, com Marta e Maria a gente critica uma outra, mas ele estava só dando um detalhe das duas, mas ele recebeu Marta, recebeu Maria, recebeu Lázaro, recebia Zaqueu, ele recebia todo mundo, curava os enfermos, ele levantava as pessoas. E ele era a vida, e todo mundo que chegava perto de Jesus era agregador. Por isso que eu tenho falado para vocês sempre, crente que desagrega, pelo amor de Deus, não fala que é crente. Quando te perguntar que igreja você é, você fala a igreja do sol e da lua. Não menciona nenhuma não, porque não reflete a verdade, porque Jesus agregava, era vida e vida abundante. Ele falava, quem me vê ao Pai, tudo que você me vê, tudo que você me vê falar, me vê fazer, tudo que você me vê, tudo, você vê ao Pai, e é impossível que alguém me conheça e não conheça o Pai. E todo mundo queria ir para a casa do Pai, todo mundo ia querer ir para a casa do Pai. Amém, querido? Olha, tem mais 3 pontos aqui, mas 10 e 15, que beleza, a alegria da turma. Vamos continuar depois, mas eu não vou resistir aqui, porque o último ponto era os benefícios de quem nasceu de novo. Eu vou ler aqui que o Spurgeon escreveu, olha só, eu lhes tenho falado a glória, eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado. Olha o Pai, Jesus falando aos discípulos, a nós, eu lhes tenho transmitido, é Deus falando ao Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado. Vocês entenderam pelo gesto? Jesus falando com o Pai, Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor tem me dado. E aí, o Spurgeon dizendo aqui, contemple a excessiva liberalidade do Senhor Jesus, pois Ele nos deu o seu todo. Embora Deus tenha dado um dízimo de suas posses, que é Cristo, e tivesse feito o universo de ricos anjos, além da imaginação, ainda assim Ele não ficou contente até que tivesse nos dado tudo o que possuía. Seria uma surpreendente graça se Ele tivesse nos permitido comer as migalhas de sua generosidade sob a mesa de sua misericórdia, já estaria bom. Porém, Ele não fará nada pela metade. Ele nos faz assentar com Ele e participar do banquete. Se tivesse nos dado uma pequena pensão de seus cofres reais, deveríamos amá-lo eternamente, mas não. Sua noiva rica é tanto quanto Ele, e Ele não terá uma glória ou uma graça da qual ela não possa compartilhar. Ele não se contentou com menos do que fazer de nós co-herdeiros com Cristo, para que possamos ter bens na mesma medida. Glória a Deus. Amém, Jesus? A mesma riqueza do Filho é a nossa. Gente, beleza. Como nós somos queridos, né? Ele transferiu todas as suas propriedades para os cofres da sua igreja, que somos nós, e tem todas as coisas em comum com os seus redimidos. Não há um aposento em sua casa, cuja chave ele esconda do seu povo. Ele lhes dá total liberdade para ter acesso a tudo que tem, como se deles fosse. Ele os ama, deixando-os livres com o seu tesouro, e permite que se apropriem do quanto puderem levar.
A plenitude ilimitada de sua total suficiência é tão gratuita para o cristão como o ar que ele respira. Cristo colocou o frasco do seu amor e graça nos lábios do crente e o convida a beber dele para sempre, pois se ele puder sorvê-lo, é bem-vindo a fazê-lo, e como não pode esgotá-lo, é convidado a beber abundantemente, porque tem muito e muito, pois é todo seu. Que prova mais verdadeira de comunhão pode o céu ou a terra nos oferecer? Quando estou perante o trono, vestido numa beleza que não é minha, quando te vejo como és, amo-te como um coração sem pecado. Então, Senhor, saberei plenamente que o Senhor é meu e eu sou teu. Cristo é o nosso tudo. O escritor falou assim: eu quero ter Cristo, porque eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Se eu for para o inferno com Cristo, o inferno se tornará céu. Se eu estiver no meu céu sem Cristo, o céu se tornará um inferno. O que importa é estar com Cristo. Amém, querido? Que Deus te abençoe, e nós todos, ricamente, sejamos à vontade na casa do Pai, bem à vontade. Lá você pode quebrar as coisas, nem sei se é que tem alguma coisa lá para quebrar, tá bom, querido? Quero orar com vocês. Depois da oração, nós vamos participar da ceia do Senhor.